Olá, eu sou Keline Dório, sou psicóloga e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, tanto com atendimento presencial no meu consultório, quanto com atendimentos online através do Skype, que é um serviço regulamentado pelo Conselho de Psicologia. E eu vim falar um pouquinho sobre o pânico. Você já teve, vivencia ou conhece alguém que em algum momento tenha tido um ataque de pânico? Pois é, esse ataque de pânico não é nada agradável de sentir e ele vem repleto de uma ansiedade que causa um medo grande de que algo ruim aconteça comigo ou até mesmo que eu venha a morrer. O ataque de pânico é esse medo intenso que de repente nos pega. Geralmente, as pessoas não conseguem identificar qual que é o gatilho do pânico e vem com a sensação de que ele acontece do nada. Mas o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental mostra que algum fato aconteceu na nossa vida ali, que foi um evento, que foi esse gatilho. Diante daquele evento a gente tem um pensamento. Este pensamento é que vai nos gerar um sentimento aí de medo ou de ansiedade e como consequência desse pensamento que a gente teve sobre aquele evento lá, que a gente vai intitular como gatilho, é que a gente vai ter então um comportamento, uma reação. E quando a gente fala em comportamento, estamos falando de reações, que pode ser de ação. Aí eu não enfrentei, eu não fui, eu não saí, eu não vivenciei aquilo que eu tive medo de vivenciar. Podem ser reações fisiológicas, de tonteira, mal-estar, taquicardia, sudorese, e pode ser reação aí emocional de desespero mesmo, de choro, ou seja, qualquer outro ponto ligado ao nosso emocional aí de uma forma descompensada. Como trabalhar então no momento de pânico, que teoricamente assim a gente pensa que surge do nada? É um relato de uma paciente que eu acordo de madrugada com uma taquicardia, uma dor no peito, automaticamente eu penso, tenho algum problema cardíaco, eu estou com alguma coisa acontecendo em mim, e ali ela já vai gerando uma grande ansiedade. E quando a gente está ansioso, a gente tende a respirar curtinho e através desse comportamento podem surgir ali as reações fisiológicas do nosso organismo. Então, de fato, eu ficar tonto, ficar com mal-estar e aquilo vai um acentuando o outro, é uma bola de neve que aquilo ali vai, aquele emaranhado que vai nos pegando. Primeira coisa que essa pessoa geralmente faz: sair atrás de um médico, procurar um hospital desesperado, achando que eu tô morrendo, tô tendo algo. E mesmo depois de uma bateria de exame, que o coração tá tudo ok, que tá tudo certo, que não tem problema nenhum, numa outra situação, quando a pessoa volta a ter aquela dor no peito ou aquela dor de cabeça forte, o que dispara nela é esse pensamento de que eu estou tendo alguma coisa, eu vou ter um piripaque e vou morrer. E aí volta toda aquela cadeia. Então o que a gente pode fazer aí diante de um ataque de pânico? Nós vimos que esse pensamento que vem, geralmente ele é um pensamento catastrófico. Então a gente tem que olhar para a realidade, interromper essa cadeia de pensamento que vai catastrofizando tudo. Evento, eu tive uma dor no peito, aí eu pensei, estou tendo alguma coisa, e ali gera outro pensamento de que eu vou para o hospital, e lá no hospital eles vão perceber que eu tenho um problema cardíaco, e eu vou infartar, e eu vou morrer. Aí você já vê a pessoa lá na frente, os familiares voltando do seu velório. Então essa cadeia catastrófica, ela é terrível. Primeira coisa, interrompa esses pensamentos catastróficos que estão ali. E aí você pode fazer isso até de uma forma através da respiração também, porque quando você respira, inspira, expira calmamente, você dita um novo ritmo e aquilo ali pode dar uma tranquilizada também nesses seus pensamentos. Aqui no meu canal tem um vídeo com a técnica Acalme-se.
É uma técnica muito poderosa para ser utilizada nesse momento de pânico mesmo. Eu convido você a assistir, vou deixar o link aqui para você. Então, quando você entender qual que é o gatilho, de repente eu estou praticando uma atividade física, aquela atividade física acelera o meu coração e eu associo que o coração acelerado é quando eu estou com ansiedade ou quando eu estou com aquele problema que eu acho que vai me levar aí à morte. Então a gente faz essa associação, a gente faz esse gatilho e aí você pode vir a ter medo de que eu estou tendo esse coração acelerado por conta de uma patologia e esquece de analisar a situação real. Mas se eu estou fazendo uma atividade física, é comum que meu batimento cardíaco acelere. Então é um olhar para o momento presente. O que está acontecendo aqui agora? Então eu estou tendo isso porque eu estou fazendo uma atividade física, é esperado que isso aconteça. Às vezes a gente tem uma sensação, olha para um ambiente que você vai entrar, um elevador, um avião, e ali você começa a pensar tudo de ruim que pode acontecer. De repente, um simples sentar num banquinho, eu vou cair, e aquilo ali gera uma tremenda ansiedade. Então, primeiro, uma coisa que você pode fazer é trabalhar com a modelagem. Como que as pessoas que estão ao meu redor agem diante dessa situação? Entrar no elevador, eu preciso ter esse pânico de entrar no elevador, essa catastrofização de que algo ruim vai acontecer comigo ali? Então olha em volta, primeiro você já observou que eu não tenho problema nenhum, que eu já fui em vários médicos. Quando vier esse pensamento, você pode contestar. Como assim eu estou pensando que eu tenho alguma patologia? Eu já fui em vários médicos e não deu em nada, fiz uma bateria de exame, tá tudo ok. Então eu não tenho motivos para pensar dessa forma. Eu posso pensar de outra maneira. E a modelagem, ela vem para você olhar em volta. Um avião, por exemplo, em que eu tô ali morrendo de medo, que eu acho que o avião vai cair. Olha em volta. Será que de fato eu estou numa situação de perigo? Quando a gente olha para esse momento presente, quando a gente contesta esse nosso pensamento, a gente faz esse convite dessa descatastrofização. A gente sair dessa cadeia de pensamentos catastróficos ali, em que a gente olha para a realidade. Então a pergunta é, o que de pior pode acontecer comigo? Então se de repente eu imaginar que eu vou desmaiar na rua, se você desmaiar na rua, alguém vai te socorrer. Eu vou passar mal em determinada situação, em determinado local. Se isso acontecer, alguém vai te socorrer. E se alguém te socorrer e te levar para o hospital, o que de pior aquilo ali pode acontecer? Então, quando você começa a pensar no que de pior pode acontecer e você consegue identificar que, será que eu tenho mesmo motivos para pensar que eu vou passar mal? Eu não tenho problema nenhum no coração, tá tudo ok, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não tenho nada na minha cabeça para eu estar achando que de repente eu vou ter um vertigem, um mal-estar. Isso é tudo coisa da sua cabeça. E o medo acarreta tudo isso em você. Agora basta você pensar que pior do que enfrentar é não fazer. E assim você tem deixado de fazer várias coisas do seu dia a dia e não enfrentado por um medo. Qual que é a diferença do medo? O que é o contrário do medo? O contrário do medo não é a coragem. A coragem já é não ter medo. O contrário do medo é acreditar, é ter fé, é acreditar que as coisas vão dar certo. O que me faz pegar o carro aqui, sair da minha cidade de Ipatinga e viajar para Belo Horizonte nessa BR-381 aí, que é considerada a rodovia da morte? É acreditar que eu vou conseguir chegar a Belo Horizonte sem nenhum acidente. Agora, se eu começar a pensar e tiver a certeza de que eu vou ter, eu não pego o carro e não vou. É assim que acontece com as pessoas. O medo, ele nada mais é do que um pensamento. É claro que existe o medo é necessário em alguns pontos, sim. Mas a gente tem que usar o que? Das experiências anteriores, das vivências reais. Quantas pessoas pegam essa estrada? Quantas vezes eu já fui? Quantas vezes você começa a se questionar isso daí?
E aí você vai usar também as experiências anteriores. Lembra aquela vez que eu acordei de madrugada com a dor no peito, que eu saí, que eu fui para o hospital, que eu fiz todo o check-up lá e não era nada? Agora eu posso estar de novo tendo a mesma coisa. E aí entra o acreditar, e aí entra o ter fé de que as coisas podem dar certo e de que as coisas dão certo.